Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que Deus vos abençoe, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, uma tarde maravilhosa para vocês, muita paz, e estamos aqui mais uma vez para a revolução do amor. Olhem que tema maravilhoso que Deus colocou no meu coração, revolução do amor. Tem sido abençoador para você que quer conhecer a verdade, crescer na verdade de Deus, ser abençoado, ser transformado. Então nós estamos a ler o livro de Gálatas 3. Então eu quero orar aqui inicialmente por si, você que está aqui comigo e também todos os outros que vão assistir depois, sintam-se abençoados. Paizinho querido, eu quero render graças por este momento que estamos aqui juntos. Ó Pai, eu clamo pela sua presença, pela sua glória. Eu oro para que hajam curas sobrenaturais, cadeias sejam estouradas, que haja libertações sobrenaturais e que o seu Espírito amoroso possa falar ao coração de cada um. Que cada um seja abençoado e transformado por este caminho, por esta verdade e por esta vida que és tu, Senhor. Que cada um reconheça a verdade de quem tu és. Através deste momento eu abençoo a sua entrada e todos os que vão assistir depois eu também quero abençoar. E nós agradecemos por este dia maravilhoso, extraordinário, onde quer que você esteja, sinta-se abençoado e abençoada em nome de Jesus. Amém? Então sejam bem-vindos. Estamos a ler hoje o capítulo 3 do livro de Gálatas, que é um livro libertador, para que vocês sejam libertos da... Eu chamei isto de revolução do amor porque muita gente precisa de ser liberto da religiosidade. Amém. Deus te abençoe. Então, sejam bem-vindos todos e todas. Podem partilhar também porque está público, podem partilhar com outras pessoas. Hoje não estou a tomar chá, estou a tomar vitamina. Se quiserem, preparem também uma vitamina, um copo de água, um café, um chá para estarem a assistir aqui a esta mensagem poderosa. Então, vocês sabem que no final dos tempos o amor de muitos se está a esfriar. Eu não vou dizer que se esfriaria porque já está a acontecer isso. Já naqueles tempos de Jesus era o que era, então agora ainda mais está-se a esfriar o amor das pessoas. Você sente isso também? Será que sou eu e as pessoas que eu conheço que sentem? Ou você também tem sentido isso ultimamente? As pessoas já não querem muito compromisso, já não são muito ligadas. Então, nós vamos restaurar esse amor através da mensagem de Jesus, porque nós vamos conhecer Ele mais, porque Ele é o grande amor. Então, isto aqui não é... Eu não vou falar tanto de amor próprio não vou falar tanto de nós sermos cheios de amor próprio e autoestima, porque eu falo muito acerca disso, vocês sabem disso, mas não é esse o foco central. Eu quero que você abra o seu coração para que você seja inundado pelo amor de Deus, pela verdade do Senhor no seu coração, e você vai transbordar para a sua família, para o seu trabalho. O amor é mais forte que a morte, está escrito. O amor lança fora todo o medo, o amor cobre uma multidão de pecados. Então o amor é o maior poder. Ainda que eu tivesse muitos dons, eu podia vir aqui profetizar, falar mil e uma coisas para vocês, mas se eu não tiver o amor, e eu peço que o Senhor derrame o seu incondicional amor, eu vejo, não sei, eu vejo vir assim um amor como se fosse um fogo sobre nós neste momento, e eu agradeço muito por esta visão. E este amor possa alcançar os corações, possa curar, possa libertar, possa transformar, possa aquecer os corações, que este amor possa curar as feridas, amém? Então, eu quero, Gálatas 3 diz assim, se você não, quero dizer, se você não assistiu a nenhuma das outras, no YouTube estão as duas, o capítulo 1 e o capítulo 2 está no YouTube. Só se está o 1 ainda disponível, logo à noite eu já disponibilizo o 2 e o 3 só baixa amanhã, tá bom? Então, diz assim, Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, que é uma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha aqui que poderoso, olha que forte.
Isto tem muitos tesouros, o livro de Gálatas tem muitos tesouros. Então os Gálatas eram pessoas que já conheciam a Jesus no templo, conheciam a graça do Senhor Jesus, conheciam o amor deles, e Paulo viu que eles estavam enfeitiçados. Então, quando a pessoa está enganada pelo espírito da religiosidade, quando a pessoa já se está a desviar da verdade de Deus, isso é como se fosse uma feitiçaria. Porque o espírito do engano é como um feitiço. A sedução é como um feitiço. Você vê em alguns ambientes religiosos que é o puro espírito de engano que está ali. Que Deus possa trazer discernimento. É por isso que a Bíblia é boa, porque ela nos traz discernimento. E que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você se levante com uma unção profética, com discernimento de espíritos, para você entender quem está do outro lado a falar consigo, independentemente de onde você esteja. Há muitas pessoas que é para você orar, às vezes aparece, você vê alguma coisa, ore por essas pessoas, abençoe. Então ele diz aqui, continuando, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Então, esta gente aqui, eles tinham a certeza de quem era Jesus, tinham a certeza do que Jesus tinha feito por eles na cruz, eles não tinham dúvida nenhuma, mas houve alguém que lhes trouxe outro evangelho diferente. Agora pense comigo aqui, quantas vezes você, não sei se já é cristão há muito tempo, quantas vezes você ouve, eu por acaso dei um testemunho creio que foi há 2 semanas ou 3, já não me lembro, de um sítio que eu fui, recebi um convite. Eram várias pessoas, foi vários dias inclusive, e uma das pessoas tinha um discurso que não era mesmo nada quer dizer, falou um versículo, mas o restante não foi nada de Deus. E eu saí de lá e o Espírito Santo de Deus falou uma palavra, ilubriado, ou seja, de espírito do engano, mas sentia-se ali. Então era uma coisa muito superficial, que podia ajudar a pessoa por fora, ou seja, motiva a nossa carne, motiva as nossas emoções, mas espiritualmente não faz nada. Então Deus quer que o amor do Espírito, a alegria do Espírito, o fruto do Espírito brote dentro de si. Então diz assim, não tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Deixem-me perguntar apenas uma coisa, vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Entende? O que é que acontece? Porque hoje em dia fala-se muito aí que é tudo pelo próprio esforço, mas Deus vai dar discernimento. Que é tudo por sua força, porque é tudo por seu poder. É assim, nós temos que ter um espírito de fé e temos que dar passos ousados de fé, assim como Abraão, o pai da fé, não é? Deus disse, sai da terra da tua parentela e vai à terra que eu te enviar. Então, Abraão teve que tomar uma decisão de fé, mas foi Deus que falou ao coração dele. Não tem a ver com quantas vezes, a que horas é que você se levanta, não tem a ver com uma obediência à lei, não tem a ver com um castigo da parte de Deus se você não obedecer, porque eu sempre sei que quando Deus tem um propósito para uma nação, para um lugar, para uma igreja, para uma empresa, Deus quando tem um propósito naquele lugar, se um não obedece, outro vai e faz. Isso, precisamente, é essa a palavra. Muito bem, é essa mesmo. Glória a Deus, autossuficiência. Então, nós temos que depender de Deus, ou seja, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Aqui continuando, então eles tinham conhecido a verdade, ou seja, pelo Espírito, eles tinham sido salvos pelo Espírito, pela graça, assim como eu fui. Eu tenho a certeza que eu não fiz nada, que eu era uma pessoa que não merecia ser alcançada pelo Espírito Santo. Tenho a certeza que eu não tive que pagar nada para ser salva, tenho a certeza que eu não tive de fazer nenhuma prática, subir ao monte, andar de joelhos, fazer uma campanha, eu não tive que fazer nada para ser salva. Eu lembro perfeitamente do dia como se fosse hoje. Uma palavra, eu ouvi a mensagem, eu entendi a graça de Deus e quando abriram a Bíblia à minha frente, eu lembro perfeitamente daquele dia. Sei que nem toda a gente, também, eu não sou muito, por acaso não sou muito de ter visões, mas naquele dia tive. Eu vi as letras da Bíblia como se estivessem assim a saltar. Começaram assim a mexer, eu não tinha Bíblia naquela altura, não é a primeira vez que a pessoa ouve o Evangelho, não tem a Bíblia. Eu lembro depois quando comprei a primeira Bíblia comecei a ler e já entendia. Lembro-me que a minha mãe tinha uma em casa, mas era aquela Bíblia que está lá aberta, Salmo 91,
acho que ela lia lá umas coisas, lia por lá umas coisas, eu não sei se ela entendia, ela ia sempre, a minha mãe era católica, ela ia à igreja às vezes ao domingo, sentia era a paz dela. Mas pronto, então, continuando aqui, tendo começado no Espírito, porque agora podem tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? Então eles tinham, ou seja, eles já tinham pago o preço. Ou seja, há coisas que Deus nos dá de graça, mas há o facto, por exemplo, eu de me estar aqui a posicionar, eu pago um preço. Eu pago um preço para que a mensagem chegue limpa para você. Eu pago um preço para que eu também tenha revelação, ou seja, eu tive que ler muita palavra para poder falar assim, porque não vou ler só um texto e já está, eu gosto de explicar bem, mas por exemplo, pago um preço antes de iniciar a live. Por exemplo, tenho aqui uma montagem e isto apagou, não estava a funcionar, eu tive que orar e repreender, e pronto, mas isto aqui é uma coisa atual, mas há um preço que nós pagamos para poder abençoar as pessoas, para poder dar mais, ou seja, há quem chama o preço da unção, renúncia, jejum, oração, buscar em Deus revelação, é um preço que se paga, é um preço que paga porque você, o tempo que devia de estar na praia, ou que devia de estar a comer um gelado, ou que devia de estar talvez, isso, amém, é isso, amada, é isso mesmo, que Deus te abençoe, continua a dar sabedoria, traga-te muita sabedoria. Então, é o preço que nós pagamos, a renúncia, o preço da renúncia, o valor do reino, como dizes, não é? Então, diz aqui assim, volta a perguntar àqueles que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram. Então eles tinham vivenciado milagres, eles já tinham visto a glória de Deus, eles já tinham tido experiências sobrenaturais com Deus e voltaram às práticas da lei. Eu tive uma revelação hoje profundíssima, eu quase que saltei e rodopiei no ar com revelações aqui, com revelações que eu tive aqui hoje na palavra. Então, agora presta atenção no que eu lhe vou dizer. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Você vai ver a história de Abraão e Abraão, ele não havia ainda a lei de Moisés, não havia as leis escritas no tempo de Abraão. E Abraão foi salvo porque creu em Jesus, porque creu em Deus. Ele creu em Deus e hoje Deus trouxe uma revelação maravilhosa, poderosíssima. Isto também é o preço, não é? O preço da entrega, poderosíssima, porque eu consegui entender, eu já tinha visto umas nuvens, mas consegui entender e ver profeticamente como o Isaac de Abraão simbolizava Jesus. Aquela entrega que Isaac foi fazer por fé, não é? Ele creu em Deus, levou Isaac para entregar lá para fazer o sacrifício, portanto que Deus não era necessário, mas estava lá um cordeiro. Então, tudo simbolicamente simbolizava Jesus, o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Então, aqui mostrou-me a sabedoria e a inteligência de Deus que não dá para entender. Antes, e eu quero profetizar na sua vida, que antes de você ter um problema, porque toda a gente às vezes passa por problemas, antes do seu problema acontecer, Deus já tem uma resolução para o seu problema. Deixa-me aqui só ver, parece que a internet caiu, mas estão aí, não estão, não desapareceram. Ok, às vezes parece que me cai aqui a internet. Então, preste atenção, antes de acontecer algum problema na sua vida, Deus já tem tudo preparado. Então Deus já tinha preparado Jesus já antes, ele já sabia, nada é novidade para Deus, nada é novidade para Deus. E Ele é maravilhoso. Então, antes das leis estarem prontas, Ele já tinha preparado o sacrifício que era Jesus, o sacrifício completo e pleno que é Jesus. Mas isto aqui tem que ficar impregnado no nosso coração. Nós não podemos viver uma religiosidade. As pessoas no mundo estão-se a matar por causa da religiosidade. As pessoas matam-se, as pessoas odeiam-se por causa da religiosidade. Porque muitos... Olha os fariseus conheciam a Bíblia. Os fariseus conheciam as leis. Mas não conheciam o amor dos Deus das leis. E daí eles querem exigir de outros, e é o que a religiosidade quer, que as pessoas pratiquem o que eles querem obrigar. Mas quando a pessoa é tocada pelo poder do amor e tem a revelação da verdade, as coisas passam a ser diferentes. A pessoa já tem o coração em paz, confiante nas promessas de Deus. Então diz assim,
Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Você crê? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Então você é um verdadeiro filho e uma verdadeira filha de Deus. Não importa a nacionalidade que você tem, não importa de onde é que você veio, não importa o seu passado. Você é um filho de Deus. As Escrituras previram esse tempo que eu estou a falar, olha, em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. E a fé, você agora vai entender aqui o que é que, você vai me responder aí o que é a fé. Olha a revelação que Deus me deu. As Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Para si, o que é a fé? Amém. A fé é o próprio Jesus. Uma coisa é crer, a fé é o próprio Jesus. E você já vai chegar a essa conclusão com algo que eu vou aqui ler mais à frente. Estou a ler o capítulo todo, mas tem que ser assim, porque também isto é raro ler um capítulo inteiro, mas Deus colocou no meu coração para partilhar convosco o livro de Gálatas. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Isto é muito poderoso. Quem confia na lei, quem confia na religiosidade, quem confia só nas práticas religiosas, quem pensa que é considerado justo, olha, até veio aqui uma palavra ao meu coração, que a nossa justiça é como trapos de imundícia diante de Deus. Isto nos leva à total dependência de Deus. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo de maldição, estão sobre maldição. Pois as Escrituras dizem, e porquê que estão sobre maldição? Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. Então, ninguém não foi eficaz. Depois, quando vieram as leis, ninguém conseguia obedecer. Toda a gente cobiçava, toda a gente fazia alguma coisa, cometia algum erro que está lá na lei, algum pecado. Ninguém conseguia. Então, ninguém é justificado diante de Deus, basta a lei. Ninguém consegue ser perfeito, ninguém consegue ser justificado, porque ninguém consegue cumprir a lei plenamente, a não ser que fique fechado dentro de uma caixa, assim não faz nada da vida. Não foi para isso que Deus criou você, não foi para isso. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá. Pá, eu tinha-lhe perguntado o que é que para si é fé. O justo viverá pela fé. Então, troca a palavra fé e o justo viverá por Jesus. Você vive por Jesus. Lemos, creio que no capítulo 2 ou no 1, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este viver que eu agora vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Então, eu sou um com Ele. Então, eu vivo pela fé. Eu vivo por Cristo. Então, não deixe de fazer as coisas pelo seu próprio esforço. Confie nele, obedeça quando ele diz: olha, vai aqui, vai ali, faz isso. Obedeça, viva, sim. Mas não se tente justificar na lei. A lei, porém, não é baseada na fé. A lei não é baseada em quê? Na fé. A lei não é baseada em Jesus. Jesus não está lá na lei. Entendeu agora a minha revelação da palavra fé aqui neste texto? A fé é Jesus. Pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Então, quem obedece à lei viverá por ela. Não dá para ser ou é uma coisa ou é outra. Mas Cristo, quando aqui fala Cristo significa o Messias prometido, o enviado. Muitas pessoas pensam que a palavra Cristo, que é o apelido, que é Jesus Cristo, Deus do amor, aleluia. Eu creio que a revolução do amor já está a chegar aí. Então, quero lhe ensinar aqui uma coisa. Cristo significa o Messias prometido para aquele tempo, para nós, não é? O Messias, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si. Isto é tão poderoso, que possam cair cadeias, que possam cair todo o espírito de engano, seja quebrado na sua vida em nome de Jesus. Então, Ele resgatou-nos da maldição pronunciada pela lei, porque nós fôssemos só obedecer à lei. Se nós sem Jesus estávamos todos debaixo da maldição. E nós não estamos debaixo da maldição, nós somos de Jesus, nós somos do Deus do amor, assim como falou ali a irmã, tomando sobre si
si, Ele tomou sobre si a maldição por nossas ofensas. Ele, o santo, o puro, o cordeiro provedor, o sacrifício pleno e perfeito, o sacrifício único, Ele não precisa de ir mais nenhuma vez para a cruz, Ele foi o sacrifício único, foi a provisão única da parte de Deus. Ele levou as nossas maldições de uma vez para a cruz. Então, preste bem atenção no que eu lhes estou a dizer. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há maldição. Pode vir lá quem vier tentar lançar palavras contra a sua vida, que são quebradas no nome do Senhor Jesus. Se você está em Cristo, por isso é que você tem que ter a fé, tem que ter Jesus no seu coração. Pois as Escrituras dizem, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, por meio dele, agora repara aqui, já diz Cristo Jesus, o que é? Messias crucificado e ressuscitado. Os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Isso mesmo, o Cordeiro e o Leão. Com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós recebemos, o que é o Espírito prometido? O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse aos seus discípulos? Você é uma discípula, eu sou um discípulo, vocês são discípulos e eu sou discípula. Jesus antes de ir, ele disse que ia enviar o Espírito, ele prometeu, e isto é maravilhoso. Você tem que crer que tudo aquilo que Jesus diz que vai fazer na sua vida, ele vai fazer, acredite. Ele disse que ia enviar o Espírito, mas ele precisava mesmo de ser crucificado, e a promessa cumpriu-se no Pentecostes, quando ele derramou o Espírito, e as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Então, o Espírito Consolador, que ele está consigo, o Espírito, para que recebêssemos, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé. Porquê? Pela fé por Jesus. Nós recebemos por Jesus, pela fé, o Espírito prometido. Porque há pessoas que, quando não entendem que a fé é Jesus, que a fé aqui neste texto que significa Jesus, a pessoa sempre vai pensar que é de acreditar. Mas se você acreditar que é Jesus, você está liberto. Entende? Eu estou a ser clara, e isto é o que Deus falou ao meu coração, e eu partilho consigo. Eu creio que é uma mensagem libertadora. Eu sinto aqui a glória de Deus. Então, irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Nós gostamos disto, de exemplos da vida diária, porque nós vivemos uma vida diária. Ninguém pode anular, e foi aqui que eu vou-lhe mostrar o que é que eu fiz na minha Bíblia. Eu risquei tudo, porque era tanta coisa que Deus estava a falar ao meu coração. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Deus é muito fiel com aquilo que Ele promete, com aquilo que Ele diz que vai fazer na sua vida. E quando Ele tem uma aliança conosco, quando Deus tem uma aliança consigo, se Deus tem uma aliança consigo, não é Ele que falha connosco. Nós somos a noiva, não é? E não é Ele que falha connosco, é sempre o homem que se afasta dele. É sempre o homem que falha com Deus. Ele não é daqueles que, agora não quer saber de ti, vou arranjar outra. Não. Deus é muito fiel e Deus é de princípios. Então aqui Ele está a dizer que ninguém pode anular ou fazer acréscimos uma aliança irrevogável. E preste bem atenção, pois, bem, Deus fez uma promessa a Abraão e a seu descendente. Ou seja, houve uma aliança que Ele fez ali, uma promessa. E alianças são promessas, por isso você também tem que prestar muita atenção às alianças que vai fazendo na sua vida. São promessas, são votos que você faz com alguém, promessas, juras, entende? E Deus é muito fiel com isso. Ele fez uma promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim ao seu descendente. E isto é Cristo. Aqui mais uma vez o Cristo, o Messias prometido. E aqui foi quando eu tive a revelação plena, para que você entenda que aquele Isaac, o filho de Abraão, foi simbolicamente uma demonstração do que iria acontecer mais tarde. Jesus, inocente, a ser crucificado. Que era, o filho de Abraão era inocente, era uma criança, não é? Obviamente que não chegou a ser morto, porque Deus proveu. Estava lá o Cordeiro. Então, isto que quer dizer. A lei que veio 330 anos depois. Então, se Deus já tinha feito uma aliança com Abraão, que iria dar um Cordeiro, o Salvador, Ele não podia anular esta aliança, anular este voto, anular o que Ele já tinha prometido, que era Jesus, o Messias,
por causa da lei. Então aqui você entende com esta palavra, você está a entender esta profundidade. A lei não veio para anular aquela promessa. A promessa do Messias e de Jesus já tinha sido dada a Abraão. Então Deus não pode nunca, jamais, porque Ele é fiel, não pode anular uma promessa que Ele já deu. Ele já tinha dado a promessa a Abraão. Ele deu a promessa a Abraão que iria sair dali o descendente. Queria ver o descendente. E 430 anos depois é que foram escritas, é que saíram as leis. As leis. Depois não pode anular uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. E você já viu Deus a quebrar promessas? Há alguma história que você tenha visto que Deus quebrou alguma promessa? Não, Deus não quebra. Olha, eu sinto uma unção de Deus aqui nesta... Eu sei que muita gente vai ser liberta com esta mensagem, muitas mentalidades vão ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isto é muito poderoso, acredite, isto é muito libertador mesmo. As pessoas pensam que isto é uma mensagem simples, mas é esta mensagem que muda a mentalidade, é mudar a mente da pessoa, para você passar a ver Deus na inteireza. E então alargue o espaço da sua tenda, estenda o todo da sua habitação, porque Deus tem promessas maravilhosas para si, para a sua casa e para a sua descendência. Acredite no que Deus tem para si. Então, vou continuar aqui. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Pois as pessoas perguntam muito, então para que é que são as leis? Para que é que servem as leis? Para que é que escreveram as leis ali de Moisés? Eu vou-te explicar porquê. Então qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Porque as pessoas, se não tivessem uma visão, não lessem, e as pessoas somos muito visuais, gostamos muito de ver as coisas, sentir e tudo mais, então eles tinham que ver o que é que era pecado, o que era certo e o que era errado. Eu vou explicar aqui. Ela foi acrescentada à promessa, então é um acréscimo. Aqui não está a dizer que anula, não anula a lei, porque muita gente fala que a lei foi anulada e foi quebrada. Não, Deus não quebra, não foi quebrada, foi acrescentada à promessa. A promessa é Jesus e ela veio para mostrar às pessoas os seus pecados. Mas a lei devia durar apenas até à vinda do descendente. Então as leis duraram até à vinda do descendente. Quem é o descendente? É Jesus, é o Senhor Jesus, o Messias prometido. A lei era até ele chegar. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é só um. Existe, portanto, algum conflito, e já estou quase a terminar. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, porque você só recebe uma nova vida com Cristo, a promessa de nova vida não está na lei. Aliás, na lei é só exortações. Nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que queremos, recebemos a promessa. Quando eu digo que esta mensagem é libertadora, nós, os que queremos, você crê em Jesus? Vocês creem em Jesus? Eu creio em Jesus. Nós recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Libertação do pecado pela fé apenas em Jesus Cristo. Então existem muita coisa que você tem que se libertar dos pecados que você fez lá no passado, deve pedir perdão, técnicas e paga curso e mais alguma coisa, e a maior parte dos cursos são treta porque eu vou dizer que eu já há uns tempos enganaram com isso, há muito tempo já, e paguei até um valor, e quando fui ver eu pensei assim, bom, isto não existe, até dá nós na cabeça, lá está, é aquela coisa que acontece. Depois Paulo poderia vir a mim, mas não, por acaso foi o Espírito Santo de Deus que me disse, perguntou-me, instruiu-me, olha, vai ler o livro de Gálatas, falou-me numa altura o livro de Gálatas, até usou uma profetisa amiga minha para me dizer, olha, Deus mandou-me ler, disse-me para tu leres de Gálatas, e eu comecei a ler o livro de Gálatas, por acaso foi o livro que eu estou a ler atualmente, nem lembrava disso, lembrei-me agora. Porquê?
porque era como se eu tivesse que voltar atrás e me arrepender de algo, estava a anular o sacrifício de Jesus na cruz. Então isto aqui é muito poderoso. Há muita gente a anular o sacrifício de Jesus na cruz por coisas que houve. Então por isso é que eu estou a trazer esta palavra aqui reveladora. Uma coisa é pessoas que, por exemplo, porque assim, uma coisa é conhecer Jesus, outra coisa é nascer de novo. Nós falámos aqui, conceder nova vida. Atenção, nascer de novo é nós termos uma vida completamente transformada. E há coisas que nós não se pode, não é no estalar de dedos que a pessoa muda assim uma mentalidade, por isso é de ir lendo a palavra e aprendendo e entendendo, lendo até os provérbios, é maravilhoso para ensinar assim princípios e tudo mais. Você tem que ir lendo e conhecendo. É à medida que você vai conhecendo a Jesus e andando em intimidade com Ele, que você vai sendo liberto. Porque não é de um dia para o outro. Só que as pessoas pensam que porque a pessoa ainda não largou o álcool, não largou o cigarro, não largou a droga, não largou a fofoca, que isso pode ser que a pessoa é dentro da lei que vai ter que quebrar isso. Não, isso são mudanças de comportamento que vão acontecendo à medida que as pessoas vão conhecendo. Amém. À medida que nós vamos conhecendo a Jesus. E já estou quase a terminar, o capítulo é grande, mas já está quase a terminar. Então diz aqui: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Então a lei, naquele tempo as pessoas estavam ali debaixo da lei, que é para haver algum tipo de ordem na terra. Mas depois a fé, Jesus foi revelado, Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo, fez aqueles milagres, foi revelada. Quem creu em Jesus foi liberto, quem creu em Jesus foi salvo. Quem crê em Jesus foi salvo. A fé foi revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até à vinda de Cristo. A lei era como se fosse algo para guardar, para que as pessoas não se destruíssem todas, senão era uma rebaldaria na terra. Entende? Só que muita gente levou a lei para a religiosidade, para práticas religiosas, para cobrar dos outros aquilo que nem eles conseguem fazer, exigir dos outros aquilo que eles não conseguem fazer. Então, ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Então, você se conhece a Jesus como único, exclusivo e Senhor e Salvador da sua vida, você é declarado justo por Ele. Agora o que veio da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Então você já não precisa mais da lei para guardar você. Você não depende das leis de Moisés, elas estão na Bíblia, elas não estão anuladas, elas elas estão aqui na Bíblia, não é? Estão cá, as leis estão cá, mas não é por elas que você é justificado diante de Deus. É quando Deus olha para si e vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, vê que você está coberto pelo sangue de Jesus. Agora, que já estou quase a terminar. Pois todos vocês, olha que alegria, vocês são todos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. E olha, que isto é muito importante, porque há muita gente que ouve-me aqui a falar e eu tenho que dizer isto, eu não posso só falar coisinhas boas e o que é realidade e o que não é realidade. Então eu tenho que partilhar aqui um versículo que Deus tem falado também muito ao meu coração. Há pessoas que ouvem a mensagem, mas olha que o batismo é muito importante, porque eu vou aqui partilhar um versículo, talvez, eu agora estou a falar assim de uma graça e é tudo muito bonito, mas quem crer e batizado será salvo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então se você não se batizou, pense bem nisto, esta mensagem está a entrar no seu coração, você pense no seu batismo, porque diz que aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer, condenado. Não crer, ou seja, não creu em Jesus. Então receba o batismo e batize, que é importante, porque aqui diz assim, que foram revestidos de Cristo no batismo. Não há mais judeu nem gentil. Então não há mais judeu nem gentil, não há religioso, não há daqui e dali. Todos, aqui diz aqui, não há escravo nem livre, homem nem mulher, porque existe também um preconceito horrível contra mulheres, contra as mulheres, que se levanta contra as mulheres porque as mulheres pregam o que os homens não falam, pregam contra as mulheres sempre pregaram, as mulheres sempre pregaram. É um preconceito contra as mulheres, é um preconceito racial também, porque a pessoa é daqui. Então, onde é que está Jesus no meio disso? Isso é tudo religioso.
é um preconceito por causa de títulos religiosos, é uma luta desenfreada para ver quem é que pega no microfone para cantar, para ver quem é que canta melhor, quem é que prega melhor. Não, seja simples, confie na graça de Deus, se estamos em Cristo, estamos todos a trabalhar no mesmo propósito e caminhar, cada um está a correr a sua carreira, cada um está a desfrutar das suas promessas, temos que ter mais maturidade, então não existe homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos nós somos, eu, você, todos somos um em Cristo Jesus, com funções diferentes, com cores diferentes, talvez com nacionalidades diferentes, com unções diferentes, com dons diferentes, mas todos somos um em Cristo. Isto é maravilhoso. Talvez você tenha uma cor de pele muito diferente até da minha, mas nós somos um. Então isto é uma revolução do amor. É o amor que quebra as barreiras da religiosidade, é o amor que quebra as barreiras do preconceito, da sexualidade, de se é homem, se é mulher, dos níveis sociais também. É o amor, e aqui já vamos acabar. Agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então nós somos herdeiros de Deus segundo a promessa. Então, o que é que Deus tem quando você agora, o que é que Deus tem de promessas? Olha, Ele tem tudo, Ele é o dono do ouro e da prata, abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, mas isso já vai ser para outro dia, que eu vou falar acerca daquilo que você é, porque há muita gente também que precisa que a sua identidade seja restaurada no sentido de conhecer aquilo que tem Deus, amém? Olha, eu sei que esta é uma mensagem que ferve muito no meu coração, é uma mensagem que parece simples, mas é uma mensagem libertadora, porque traz a revelação da verdade, entende? Leva você para perto de Jesus, amém? Leva você a posicionar-se naquilo que você é. Então posso orar pela sua vida? Amém. Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui comigo, cada pessoa que vai ouvir depois, ó Pai. Senhor, eu sou tão grata pelas revelações da sua palavra, eu sou tão grata por o Senhor ter morrido inocente por nós na cruz. Obrigado porque nós temos esse acesso, porque o Senhor nos escolheu a nós para ser seus filhos e suas filhas, Pai. Que através de nós também, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos colegas, os nossos familiares, possam ser alcançados por esta graça e por este amor. Eu oro para que cada pessoa que está aqui comigo seja completamente guardado, protegido e protegida pelo Senhor. Que a semente da palavra no coração desta pessoa seja guardada, que ninguém roube. Em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa aqui permaneça firme na fé, entendendo o poder, entendendo a herança que ela tem e que seja coberto com o seu sangue, Senhor Jesus, que se sintam-se justificados. Se existem alguns traumas, se existe algum espírito a condenar, eu repreendo em nome do Senhor Jesus esse espírito de acusação e de condenação, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repreendo todo o espírito também de opressão, em nome do Senhor Jesus, e de engano. E oro para que em nome do Senhor Jesus estas pessoas possam ter discernimento de espíritos e que o Espírito da verdade esteja sobre cada coração. Cada pessoa se lembre que Deus é fiel e tem uma aliança, que Deus é fiel à sua aliança. Ele nunca vai deixar você, Ele nunca vai desamparar você. Ele é fiel e Ele é muito bom. Então, que Deus abençoe este dia. Eu vou partilhar no YouTube. Depois, se quiserem, lá no YouTube já está de segunda, no YouTube está a primeira ministração, hoje é a terceira, é isso. Então depois partilho no YouTube. Sejam bem-vindos, quem está a entrar agora, vou deixar aqui. Então, Deus abençoe o vosso dia, muita paz, muita prosperidade sobre a vossa vida. Fiquem em paz.